Então, nós estamos essa semana, meu nome é Mike Armani, eu sou médico infectologista e médico do apoio da regulação da CESA, e nós estamos essa semana realizando algumas discussões, web palestras, lives, tá? Para discutir alguns temas relacionados ao Covid, né? Covid muda muito, as informações, sejam de manejo, tem mudado algumas coisas, né? Nós tivemos atualização da nota técnica aí, que vai ser o tema hoje da nossa discussão, né? Do manejo, envolvendo isso com o Bill e o Gabriel, eles vão se apresentar, dois colegas médicos, e discutimos interpretação diagnóstica ontem, o Covid na atenção primária na segunda-feira. Amanhã vamos estar abordando a questão da regulação, né? Onde atender o paciente, como regular esse paciente. A ideia, quando a gente usa a palavra regulação, é como destinar esse paciente, colocar o teu melhor recurso para ele. E, por fim, na sexta-feira, a gente vai estar discutindo a ideia do acesso aos recursos de tecnologia alta, né? Como UTI e afins, para esses pacientes de Covid, principalmente quando a gente não conseguir ter leito ou recurso para todo mundo. Como é que a gente vai estar destinando, então, esse recurso para ser melhor aproveitado? Esse é o debate da sexta-feira. Mas, voltando à discussão de hoje, o manejo do Covid na atenção primária especializada desde o pronto atendimento até dentro dos hospitais. Nós convidamos o Gabriel e o Bill, porque são dois colegas que participam do comitê de especialistas que está assessorando a Secretaria de Estado de Saúde. Eles estão na rede, eles estão vendo esses pacientes, eles estão estudando o assunto e, com apoio e levando a discussão para todo mundo, ajudar a definir a nota técnica, né? A última nota técnica nossa que saiu sobre isso, né? Eu peço para que o Bill e o Gabriel se apresentem. Eu sou médico intensivista, formado pela Universidade Federal do Paraná em terapia intensiva e clínica médica e medicina hospitalar. Hoje a gente está aí liderando, junto com um grupo de intensivistas, a UTI, a coordenação da UTI do Jaime Santos Neves, do Hospital Jaime Santos Neves, que hoje é a UTI referência aí do Estado numa... que, junto com o Bill, a gente construiu aí, e um grande time de especialistas aí, construímos algumas orientações técnicas e a gente está à disposição aí para a gente debater o que tiver que ser dito aí. Bom, meu nome é Bill, sou infectologista, sou formado pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, e trabalho aqui no Hospital Estadual Central, no Vitória Parte, e atualmente sou infectologista do Hospital Madre Regina Prótimo, em Santa Teresa, que também começou a ser uma referência do interior para o manejo de coronavírus. E só para complementar esse time que foi responsável pela nota técnica, tem o Albano, que é um outro intensivista, o Thiago, que é um farmacêutico clínico, e nós temos mais duas amigas da medicina de família e comunidade que participaram da versão. Então, nós fizemos uma primeira nota técnica, né? E junto dessa nota técnica veio um fluxograma, que foi depois discutido dentro do comitê. Eu até apresentei para o comitê e depois a gente divulgou pela CESA. E com as novidades que foram surgindo, estudos que foram aparecendo diante de uma doença aguda, né? Que nós não temos muitas respostas, não tínhamos no começo. Algumas foram, parece, clareando, talvez nem tanto. Vocês modificaram, né, com o apoio da equipe, essa nota técnica. Eu gostaria que vocês falassem sobre essas modificações e como que está essa nota técnica no momento. Bom, acho que eu fui um dos primeiros a ser designado para escrever essa nota e montar esse time numa reunião no final de semana. O Gabriel também estava lá, mas isso a gente já tinha feito a primeira parte da nota, ela só não tinha sido divulgada. Na versão 1, haviam muitas dúvidas em relação ao uso principalmente da hidroxicloroquina e da azitromicina, e a azitro com o potencial de um efeito antiviral secundário, uma vez que ela é um antimicrobiano. E naquela época, todos os países estavam utilizando de forma rotineira
essas drogas como terapia de primeira linha, né, no manejo das infecções por coronavírus, inicialmente com casos moderados, depois evoluindo para casos graves. E naquela nota a gente tinha deixado como prescrição padrão para os pacientes confirmados e que tivessem indicação de terapia intensiva, não necessariamente intubados. Então, quando ele começasse a apresentar sinais de síndrome respiratória aguda grave, mesmo que não tivesse intubado, e se fosse um caso confirmado ou até altamente suspeito, a gente estava indicando o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina associado à azitromicina e, obviamente, algum esquema para pneumonia e para influenza como terapia de primeira linha. Com a evolução dos estudos, a gente começou a entender que, pelo menos nos pacientes graves, aquela droga ou aquela associação de drogas, ela não estava surtindo um efeito esperado. Então, os pacientes não estavam morrendo menos, os pacientes não estavam ficando menos tempo na ventilação mecânica. Então, a primeira a sair foi a azitromicina. Mas como as evidências em relação à hidroxicloroquina e cloroquina ainda não estavam tão amadurecidas, a gente manteve na versão 2 a manutenção dessas drogas. Na última publicação da nota técnica, aí baseado no estudo do Lancet, no estudo do New England e na posição de 3 sociedades, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, da Sociedade de Infecto e de Medicina Intensiva, da Associação de Medicina Intensiva, e principalmente, para não ficar só em nota técnica e em estudos de longe, e também na experiência dos pacientes que estavam utilizando cloroquina e hidroxicloroquina lá no Jaime, participando de um estudo multicêntrico, nós optamos por retirar a indicação formal de cloroquina e hidroxicloroquina dos pacientes graves. E como não existe uma evidência, ou pelo menos ainda não existe, que dê segurança para nós, desse comitê, de liberar essa droga de forma rotineira nos pacientes ambulatoriais ou nos pacientes não graves, e principalmente de forma profilática, nós não incluímos a nota técnica e ainda colocamos lá como uma provável contraindicação do uso. É óbvio que esse uso ele é livre para qualquer um que for prescrever, mas, assim, com posição do Estado, a gente não indicou por conta da falta de evidências e, obviamente, de que uma dessas evidências, que foi esse estudo do Lancet, mostrando até um aumento de mortalidade relacionado ao evento adverso com o uso dessas drogas. Então, além de não apresentar um benefício claro, ela começou a apresentar risco. E do ponto de vista, quando você está dentro do hospital igual o Jaime, que tem cardiologista, que tem arritmologista, que pode fazer um marca-passo ali em tempo real, que os intercivistas têm capacidade de fazer isso, é uma coisa dar uma droga, né, com esse possível efeito adverso. Outra é você fazer isso de forma ambulatorial, onde o paciente provavelmente não vai fazer um eletro antes de começar a droga e, com certeza, não vai ter condição de fazer os eletros a cada 48 horas, no segundo e quarto dia, para ver se ele vai ter ou não ter um evento adverso relacionado ao uso. Então, foi nessa posição que a gente se baseou para fazer essa última nota técnica. Então, assim, o cenário que a gente tem dentro da UTI, agora eu vou lançar para o Gabriel, é um cenário de suporte e tratamento de infecções secundárias que podem estar associadas, né? Infecções bacterianas que a gente pode ter nesse paciente. Foi isso que a nota acabou recomendando, né, Gabriel? Uhum. Só porque minha internet deu uma travada, eu acabei não perdão. Não pode falar. Alô? Não, pode falar, desculpa, porque eu acabei, no finalzinho do bio, minha internet deu uma travada que eu não ouvi, mas aí você pode continuar, desculpa. Eu passei o assunto para você, lembrando, então, como que ficou a condição nossa de tratamento no paciente internado na UTI, né? Que seria, então, agora, não temos mais indicação por nossa nota técnica aqui de usar a hidroxicloroquina e sim dar o suporte que esse paciente venha precisar, né? Principalmente respiratório, né? Que é o que a gente tem observado mais, e infecções secundárias, né? Perfeito.
Bem, na verdade, só corroborando um pouquinho, começando pelo que o... Perdão? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Ah, tá. Você ia falar mais alguma coisa, Mike? Desculpa, não sei se eu te interrompi. Não, passei a palavra para você mesmo. Ah, tá. Só corroborando um pouco com o relato do Bill, a gente, lá no Jaime, a gente está participando de um grande trial aí, multicêntrico brasileiro, e a gente foi o segundo hospital que mais incorporou, que mais randomizou pacientes para esse trial. O nome do trial é Colisão 2, na verdade, 1, 2, 3, 4, a gente está participando da etapa 2, 3 e 4. A etapa 1 é justamente para esse paciente com bastante, mais pré-hospitalar, mais a nível enfermaria. Então, a gente não randomizou nenhum paciente para esse grupo. Mas no randomização do grupo 2, na Colisão 2, que é esse trial com muito foco para o paciente em terapia intensiva, paciente crítico, a gente foi o segundo hospital que mais randomizou de todo um grupo gigante de hospitais. E é muito interessante porque a gente, obviamente, isso que eu estou falando ainda não tem nenhum resultado, né? A gente não foi publicado nenhum resultado, mas a gente, ao longo do trabalho, a gente percebeu e foi tendo vários eventos associados a arritmias, principalmente arritmias, e que a gente até tinha dúvida naquela ocasião se estava muito relacionado à hidroxicloroquina, ou isso fazia parte de um compêndio da própria doença, ou até mesmo de algum outro tratamento que a gente estivesse utilizando. A gente, obviamente, utiliza drogas aí como opioides e tudo mais que podem alterar também, gerar algum tipo de alteração eletrocardiográfica, dependendo da dose e tudo mais. O interessante é que desde a publicação da nota técnica, do término desse trabalho, a gente também atualizou o nosso protocolo interno no Jaime, e a incidência dessas arritmias, elas reduziram. Obviamente que eu estou aqui só trazendo uma percepção ainda, não é nada publicado, mas é notório que a gente diminuiu muito a incidência de arritmias, taquiarritmias, enfim, manifestações eletrocardiográficas. E se você uma das poucas coisas que mudou nessas últimas 2 semanas dentro desse protocolo nosso foi a exclusão aí rotineira dessa terapêutica. Então a gente está fazendo uma correlação com essa suspensão. Então só trazendo uma informação aí prática de vivência que a gente tem observado. Bem, com relação até ao que você colocou, Mike, basicamente hoje o que a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, junto com a Sociedade de Infecto e os mais renomados aí, hospitais e serviços do mundo, a gente tem reforçado muito realmente o manejo clínico do paciente suportivo e cuidado de uma maneira geral. A gente, no começo, acho que a pandemia causou uma certa busca por uma terapêutica que fosse muito milagrosa e bloqueasse toda essa cascata de eventos que a gente tem. Hoje, a gente tem vários trabalhos, várias drogas que estão se propondo aí a fazer isso, eu acho que de uma maneira até muito mais séria do que foi com a hidroxicloroquina no seu início. A gente teve um apelo muito grande de todas as sociedades do mundo, quase por uma terapêutica que tivesse isso, que bloqueasse isso. E hoje a gente está tendo algumas terapêuticas que se propõem a isso, mas hoje muito mais científico, muito mais técnico e ainda no âmbito muito mais da pesquisa mesmo. E o que nos resta, entre aspas, porque, na verdade, mesmo que a gente adquira aí uma terapêutica que ajude a gente, isso ainda vai continuar sendo a base fundamental do tratamento, do cuidado, é justamente o que você citou. Um manejo muito fino de todo o cuidado do paciente, associado a prevenções aí de eventos e infecções secundárias. Por que essa parte é muito importante destacar? Porque o paciente com COVID, ao contrário de muitas doenças críticas, ele é um paciente com um tempo de internação muito longo e um tempo, que eu tenho costumado dizer, um tempo de criticidade muito longa. Quase que tudo até agora em terapia intensiva que a gente tinha de patologia, você tinha uma fase aguda de doença que era curta. 3, 4 dias, você saía dessa fase curta de doença.
E o Covid ele tem se mostrado um pouco diferente, umas características um pouco diferentes. Ele prolonga muito essa fase crítica, seja pulmonar, seja porque ele tem fases de piora durante a própria doença. Isso faz com que esse cuidado, esse manejo intensivo e suportivo se torne aí talvez o carro-chefe e que requer muita atenção ao longo de todo o processo de cuidado desse paciente. E acaba expondo, consequentemente, o paciente a infecções secundárias, a vários eventos. E hoje o nosso manejo, nosso guia e nosso protocolo é muito voltado para uma assistência suportiva muito bem feita, com cuidado associado muito bem feito, e obviamente estando aí atento e incorporando as terapêuticas mais direcionadas à medida que a gente vai adquirindo conhecimento técnico de literatura científica para isso. Joia. Eu queria voltar agora, jogar a pergunta para o Bill. O nosso primeiro fluxograma, Bill, quando determinava, via que o paciente tinha sinais para internar, indicava aquele famosinho pacote, ceftriaxone, azitro, né, para todo mundo. Então, minha pergunta é, antibiótico para todos? Bom, essa é uma ótima pergunta. Certamente, o paciente que ele tem principalmente um quadro de tosse, a gente sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha se aquela tosse é de coronavírus, é de influenza ou é de uma pneumonia atípica. Principalmente se ela vem acompanhada de febre, e é uma tosse seca, geralmente. Então, se a gente não tiver a capacidade de descartar uma pneumonia atípica para esse paciente, ou se ele internar com síndrome respiratória aguda grave, eu acredito que ele deva sim tomar uma terapia antimicrobiana, até porque isso faz parte do surviving sepsis. A diferença é que, se nas primeiras 72 horas eu identificar que aquela pneumonia é por coronavírus, ou por influenza, ou por sincicial respiratório, eu não preciso de continuar com aquela terapia antimicrobiana. Então, se a gente agora a gente voltou a ter uma capacidade de diagnóstico um pouco mais rápido, e uma vez que esse paciente, o sintoma predominante, principalmente se já tosse e até mesmo se tiver dispneia ou síndrome respiratória, ele deve sim ganhar antimicrobiano. Se ele não tiver tosse e tiver algum outro sintoma de via aérea superior ou tiver só dispneia, a gente pode considerar baseado em achados principalmente radiológicos. Se for um achado radiológico muito típico de infecção viral, ele não deve continuar, a gente não deve iniciar a terapia antimicrobiana. Um ponto importante é em relação ao oseltamivir. Ele também não deveria entrar no pacote de infecções, de tratamento para todos os pacientes. Existe um grupo de risco específico que evolui mal com influenza. Vou citar aqui principalmente obesos, gestantes, puérperas e crianças menores de 6 anos, principalmente aqueles não vacinados. Então, se eu tenho um paciente que está fora do grupo de risco de Covid, fora do grupo de risco de influenza, que não tenha sintomas respiratórios baixos, esse paciente não deveria ganhar nem oseltamivir e nem antimicrobiano. Então, não é antibiótico para todo mundo. Se o paciente for internado com tosse de saturação e ele não tiver algum outro sinal sistêmico de CIS, de sepsis, ou não tiver uma outra disfunção, a gente também pode manter uma observação, pelo menos aí por 24 horas, até tentar avaliar. Mas aquele paciente que tem critério de síndrome respiratória aguda grave ou que tenha sintomas de tosse muito preeminentes, ele deve sim tomar antimicrobiano. E aí a azitromicina entra não como tratamento de Covid, ela entra como tratamento de pneumonia atípica, associado ou não ao ceftriaxona. Então, seria mais ou menos essa visão. Antes de fazer uma pergunta voltada mais para o Gabriel, que é sobre a questão do paciente, sobre a questão se estamos entubando, levando o paciente uma assistência ventilatória precoce, ou, na verdade, no momento adequado, né? Não precoce, mas no momento que nos impede de fazer acesso a outros recursos, né? Como a VNI, que não temos um local adequado. Só queria complementar, o Bill, e você fica à vontade, a gente tem recebido, não sei se tem percebido nos hospitais, muito paciente internando
porque fez uma tomografia porque estava com tosse, e vem aquelas lesões em vidro fosco, periféricas, principalmente em base, em menos de 25%. A minha impressão que eu tenho é que, se você fizer TC nesses pacientes que estão com tosse, alargando um pouquinho a febre, a gente vai ver muito isso, né? E se o paciente está se mantendo num quadro clínico estável, mantendo uma boa saturação, não é um paciente ainda, eu acho que deveria estar internado, né? Sempre deixa, eu entendo o plantonista, né, que está lá no pronto-socorro, ficar um pouco agoniado com aquilo, até por causa de evolução, que a gente vê a partir do 7º dia, às vezes, um pouquinho pior, principalmente para quem tem comorbidades, né? Ou até quem não tenha, mas aí acaba fazendo pacote. E mostra aquelas lesões em vidro fosco que, sim, chamam mais atenção para a etiologia viral, mas, lógico, que também não descarta uma consolidação que pode vir um pouquinho mais tarde, né? E que eu acho que a clínica pode ser soberana ali, até ajudar a contribuir se vai entrar ou não com antibiótico, né? Eu tenho visto isso muito nas internações. Exatamente. As pessoas estão acreditando muito na tomografia. E aí, o problema não é a tomografia alterada, reforçando o meu diagnóstico. É a tomografia sem alteração, excluindo o diagnóstico. Então, ela não tem papel nem para um nem para outro. Então, o vidro fosco é uma alteração que a gente vê em infecção viral, só que ela não é exclusiva de infecção viral. Vou citar uma que a gente vê há muito tempo, que é, por exemplo, na pneumocistose do paciente com HIV, a principal alteração que a gente vê é uma alteração um infiltrado em retículo nodular, lá no raio-x, e um infiltrado em vidro fosco nas tomografias, e ela continua existindo, certo? Então, não é exclusivo. O fato é que, com a pandemia, a gente tem visto muito mais tomografias mostrando o padrão de vidro fosco, mas ela não é uma alteração típica. A tomografia, eu acho que o Gabriel vai poder me complementar, ela vai ter um papel muito interessante na evolução daquele paciente, não para ver se ele está com um acometimento maior ou menor do pulmão, principalmente no grave, porque isso você vai ver ele na beira-leito, ele ventilando, fazendo hipoxemia refratária, mas ela vai ter um papel interessante para te ajudar a perceber complicações, tipo embolia pulmonar, como uma pneumonia secundária, quando você vai ver um outro padrão, apesar da COVID também da consolidação, dependendo da fase, mas ela te ajuda a entender padrões de piora. Agora, fazer tomografia para acatar o diagnóstico de COVID, ou para ver se é mesmo, ou para ver se vou internar, ou ainda, principalmente para excluir infecção viral, isso não deveria ser feito, porque isso é um risco, né? Porque mesmo com tosse, ele pode não ter alteração, pode ser muito precoce, ou ele pode ser um paciente que tem tosse e não tem alteração de parênquima pulmonar. Então, eu tenho fortalecido veementemente um não uso rotineiro da tomografia de tórax, a não ser que você queira entender se aquele paciente tem alguma complicação relacionada à COVID. Então, essa seria uma relação aí, e mesmo se ele tiver 25% do pulmão alterado, tosse, isso não significa que ele precisa de antibiótico. Significa que provavelmente ele pode sim ter COVID. Se ele for do grupo de risco de influenza, talvez ele mereça o oseltamivir. Gabriel, fica à vontade, se quiser comentar o tema também, mas a minha devolutiva para você era a respeito do paciente. Ele está sendo intubado precocemente ou ele está sendo... ou as indicações e orientações de sua intubação no momento adequado por falta de possibilidade de utilizar de outros recursos, como a VNI? Legal, na verdade, 2 tópicos aí muito ricos aí para falar, vou tentar ser um pouco objetivo aí em breve. Com relação à tomografia, concordo com tudo que foi dito por você, Mike, pelo Bill. A gente até no início da pandemia, no início do manejo lá no nosso hospital, no nosso serviço, a gente tinha até de maneira protocolar a tomografia. Era protocolar, mas a tentativa de se fazer tomografia para a maioria. Isso mudou, a gente já retirou isso do nosso protocolo. A gente não está seguindo essa linha de fazer tomografia para poder, muito menos diagnóstico. Mas o que o Bill falou é muito verdade. Hoje a gente tem utilizado tomografia e ela tem sido uma ferramenta, eu diria que muito útil no manejo ventilatório desse paciente. Há uns 2 meses atrás, o professor Gattinoni, que é um dos maiores ícones aí da ventilação mecânica da terapia intensiva, talvez o grande escritor e estudioso de SARA, que iniciou todo esse processo,
ele é italiano, de passagem, da região do norte da Itália, ele descreveu para a gente dois fenótipos de acometimento pulmonar. O interessante é que esses dois fenótipos eles modificam bastante, ou devem modificar, como a gente ventila esse paciente, ou pelo menos como a gente enxerga o caminho da ventilação nesse paciente. Então, é claro que ele descreveu dois fenótipos extremos. Ele colocou o fenótipo tipo 1 e o fenótipo tipo 2. Existe na descrição do trabalho, no dia a dia a gente sabe, que existem formas à beira-leito que nos ajuda a definir quais desses fenótipos. Mas das ferramentas mais interessantes na definição desses fenótipos, e só voltando, que ajuda a gente a guiar a ventilação mecânica por um caminho ou outro, e são bem diferentes os caminhos, podem ser bem diferentes os caminhos, é a tomografia. Então, hoje lá no nosso serviço, a gente tem utilizado a tomografia já até numa segunda fase, do paciente que chega confirmado e que ele está em ventilação mecânica com uma relação PF baixa, em que a gente, numa fase de doença precoce até, fazer essa tomografia tem nos ajudado a guiar bastante a ventilação mecânica. E a gente define tipo 2, que a gente chama, que ele descreveu como um padrão de SARA típico, ou a tipo 1, que seria um fenótipo com um padrão mais de vidro fosco esparso, com acometimento mais subpleural, que a gente teria uma permissividade maior, uma tolerância um pouco maior com alguns dados, com alguns ajustes de volume corrente, de ventilação protetora. E, na prática, é exatamente isso que a gente vê. Alguns pulmões que se comportam... a minoria, em torno de 30% dos pacientes em ventilação mecânica se comporta como o que foi descrito como SARA típica, e esses pacientes eles são muito mais graves, eles denotam muito mais da equipe, do manejo, de uma capacitação muito maior. A gente tem que pronar com muito mais frequência, fazer pronas prolongadas e repetitivas, uma ventilação protetora que precisa ser extremamente aguçada ali, volume corrente baixo, e um padrão tipo 1, que a gente consegue tolerar um pouco mais, e com volumes correntes um pouco maiores, e com isso a gente acaba tendo menos assincronia e menos necessidade de sedação e bloqueio neuromuscular. No fim, muda bastante para a gente entender quais dos tipos que a gente está ventilando. Obviamente, como eu disse no começo, esses típicos eles não são extremos, nem sempre são extremos, eles muitas vezes são híbridos ali, e isso dificulta ainda mais. Ele até fez um editorial que saiu há 3 dias atrás, falando de um terceiro tipo, que seria o tipo híbrido entre os dois, o que torna ainda mais complexo todo o manejo ventilatório desses doentes. Então, a tomografia tem ajudado a gente nesse cenário, não no cenário de diagnóstico, e nem necessariamente ela é para todos, até porque boa parte dessa definição desses fenótipos, vamos dizer assim, ela pode ser feita à beira-leito também, com avaliação de mecânica respiratória, com algum mecânica. Para falar da segunda parte, que eu acho sensacional, assim, essa pontuação sua é muito importante, Mike. Eu costumo dizer que as pessoas falam, e eu vou falar como intensivista aqui, costumo dizer que as pessoas elas têm uma tendência a falar entuba precoce, entuba tardio. Na vida eu costumo dizer que na vida nada é correto se você faz ele precoce ou se ele faz tardio. O melhor jeito de fazer é entubar na hora certa. Concorda? A gente não deve fazer. Se você faz algo muito precoce, você vai agregar lesões e disfunções ali que provavelmente seriam desnecessárias. E se você faz tardio, você perdeu o time, muito provavelmente você, ao fazê-lo, você já vai ter uma condição muito pior de cuidar desse paciente. Claro que a gente está falando aqui iniciando lá no começo, na unidade de pronto atendimento. Nem sempre é tão fácil achar esses critérios de intubação no momento correto, mas se a gente puder interpretar hoje a ventilação, as indicações de intubação, de uma forma bem binária, a gente teria para o COVID a hipoxemia e principalmente o volume minuto elevado. A gente está vendo que esses pacientes eles toleram uma hipoxemia maior, mas promover um volume minuto muito alto, o que a gente vê através disso? Uma frequência respiratória muito alta,
acima de 28, acima de 30, isso se associa à injúria pulmonar. Uma injúria pulmonar descrita também há muito tempo atrás, mas que voltou a ter força agora com o Covid, que é uma injúria pulmonar promovida pela hiperinsuflação própria do paciente, da pessoa. Basicamente, na prática clínica, a gente consegue medir isso através de frequência respiratória, vamos simplificar dessa forma. Então, se eu tenho um paciente com 28, 30, 32, acima disso de frequência respiratória, muito provavelmente isso é um bom sinal e é um bom indicador para a gente entubar esse paciente de maneira correta, nem tão precoce, nem tão tardia. Com relação ao uso da ventilação não invasiva, é uma grande discussão no meio aí da terapia intensiva. Alguns trabalhos são mais robustos na utilização da ventilação não invasiva, mas com catéter de alto fluxo nasal de oxigênio, que poderia ajudar e trazer um benefício maior, coisa que hoje, na realidade, eu digo do Espírito Santo, é muito pouco, a gente não tem isso nem nos hospitais, na maioria dos hospitais do estado, quem dirá no pronto atendimento. E a ventilação não invasiva através de máscaras de VNI, a gente tem que tomar muito cuidado disso não postergar uma intubação, porque as evidências são muito pequenas do ponto de vista de que isso traz benefício, tanto do ponto de vista de mortalidade futura, quanto de postergar e proteger a ventilação mecânica. Se você perguntar, eu vou dar agora uma opinião, simplesmente uma opinião de especialista, vamos dizer assim. Eu não sou um entusiasta da VNI de maneira rotineira no pronto atendimento, por exemplo, por alguns motivos. Primeiro que isso vai expor a contaminação muito grande. A gente aerossoliza, os dispositivos que nós temos de ventilação não invasiva, as máscaras, elas não são muito adequadas para proteger dessa transmissibilidade da doença. E com a evidência que a gente tem, muito provavelmente a gente vai acabar atrasando e gerando até mais lesão e injúria pulmonar na utilização de VNI. É importante destacar uma coisa: existem muitos pacientes cardiopatas, existem muitos pacientes DPOC, que a gente sabe que se beneficiam com a ventilação não invasiva, que tem muita robustez científica para poder indicar essa ventilação não invasiva para esse perfil de paciente, e que o COVID, muitas vezes, não é a principal patologia dele, exacerba uma insuficiência cardíaca, exacerba uma doença pulmonar obstrutiva, e nesse contexto a VNI pode ser muito útil. Mas aí cabe uma análise bem criteriosa de que eu estou diante de um edema agudo de pulmão em um paciente com COVID, e não estou fazendo ventilação não invasiva exclusivamente para poder tratar um paciente com COVID no ambiente de pronto atendimento. Então, essa distinção é importante a gente ter na construção aí do nosso fluxograma de atendimento, porque isso pode fazer com que a gente intube de maneira muito tardia, expondo o paciente à injúria associada ao uso da própria ventilação não invasiva, ou a gente pode também postergar muito, ou a gente pode acabar indicando uma intubação desnecessária quando a gente não entende muito bem quais os critérios, e principalmente não entende muito bem que esses pacientes eles tendem a tolerar uma hipoxemia um pouco maior, aí 91, 92 de saturação, desde que eles não tenham volume minuto, que tenham essa ventilação com grandes volumes e que tanta frequência respiratória elevada. Essa injúria, só para aproveitar, essa injúria pulmonar que você descreveu, ela pode levar o paciente a ter sinais que aparentariam para a gente hemoptise, né? Um pouquinho de sangramento? Isso. Isso, só para entrar no segundo ponto, a gente anticoagula ou não os pacientes, né? E o dedímero, como é que a gente utiliza o dedímero como um bom padrão? Porque se o paciente tem sangramento, o dedímero dele explode, né? Não só pelo próprio um tromboembolismo que está sendo provocado, ou a própria evolução fisiopatológica da doença, mas se ele está tendo sangramento, geralmente a gente vê aqueles dedímeros bem elevados, que o colega que não tem manejo, não sabe o que pode alterar um pouquinho o dedímero, fica bem estressado com aquilo. E logo quando apara um sangramento também, o dedímero volta não à normalidade, mas ele tem uma queda substancial. Isso se observa também. Sobre anticoagulação, Gabriel, Bill, o que vocês teriam a comentar dentro do manejo hoje? Quer começar, Bill?
Não, acho que você pode falar que isso geralmente fica mais dentro da UTI, depois se precisar eu comento alguma coisa. A anticoagulação é um outro ponto bem crítico hoje na literatura. O que acontece? À medida que foram saindo, vou construir aqui uma certa linha para tentar explicar. À medida que foram saindo cada vez mais trabalhos, principalmente de anátomo patológico, o que foi se identificando foram muita trombose, microtrombose multiorgânica. Esse acometimento principalmente pulmonar, renal, mas também baço, fígado e por aí vai. Então, a partir do momento que começaram a sair essas publicações, junto com trabalhos epidemiológicos aí com múltiplos marcadores, interleucina, LDH e por aí vai, começou a entender que a gente estava diante também de uma doença trombótica, vamos dizer assim. Porque não é nem tromboembólica necessariamente, mas trombótica. Que a gente teria um cenário de procoagulação muito, muito importante. E logo, associado a isso, na China, com um grande número de um grupo que estuda muito coagulopatia induzida pela sepse, e eles tiveram um número muito grande de Covid, eles já eram entusiastas aí do uso da anticoagulação para sepse, ou seja, para uma doença tão inflamatória quanto o Covid, associou-se, então, a estudos anatomopatológicos, mostrando muito microtrombo, muitos trombos, muito microtrombose exacerbada, dedímeros muito altos associados, inclusive, à mortalidade. Veio esse primeiro paper aí, já mais ou menos uns 2 meses e meio atrás, que começou a questionar se a gente, uma dose mais elevada de anticoagulante, no caso do trabalho enoxaparina, não teria um benefício no desfecho, na mortalidade, na história natural da doença. É interessante dizer que eles fizeram esse trabalho chinês, foi o primeiro que deu esse grande estímulo a gente. Eles publicaram uma dose de 40 miligramas aí de enoxaparina. Só que 40 miligramas de enoxaparina por dia para aquela população era uma dose maior do que a gente utiliza hoje. Então, porque é uma população de oriental, menos obesidade, eles têm um IMC muito mais baixo, um peso corporal muito menor e por aí vai. Então, depois disso, começou a ter esse entusiasmo grande e até com cada vez mais saindo evidências de que é uma doença que tem um componente protrombótico muito grande. A gente começou a entender que realmente profilaxia com enoxaparina para todo mundo que tem Covid. Todo mundo internado que tem Covid. A questão é, qual era a dose? Não existe nenhuma publicação falando dessa dose, mas existem inúmeros protocolos descritos utilizando uma dose maior de enoxaparina do que a dose habitual. Então, até na norma técnica, a gente avançou para essa dose, que seria basicamente 0,5 miligrama por quilo dia, dividido em 2 tomadas aí. Justamente por esse cenário protrombótico. Agora, mais recente, e aí nesse contexto ainda se indicava muito a utilização do dedímero para te orientar a fazer uma anticoagulação, que a gente chama de anticoagulação plena. Ou seja, você tem níveis de dedímero muito alto, e com esses níveis de dedímero muito altos, indicando que esse paciente estaria em uma condição de muitos trombos, vamos colocar assim, e te orientando a fazer 1 miligrama quilo de enoxaparina, por exemplo, ou seja, uma anticoagulação plena. Se a gente for trazer à luz agora os trabalhos mais recentes, existe até um questionamento se o dedímero pode nos ajudar nessa indicação de anticoagulação plena, porque o que tem sido visto é que são dedímeros tão altos, que se a gente for indicar anticoagulação plena só pelo dedímero, provavelmente a gente vai anticoagular plenamente a maioria dos nossos pacientes. Hoje, a gente ainda, porque o que a gente tem de literatura é só isso, a gente utiliza o dedímero em níveis acima de 6 vezes o valor base, né, o valor de referência, como indicação de anticoagulação plena. Isso associado a um evento trombótico diagnosticado, ou seja, eu tenho uma TVP, eu tenho um TEP, eu tenho uma isquemia mesentérica, qualquer que seja, enfim, uma tromboembolia, que seja, a gente associa também a anticoagulação. Isso que a gente tem protocolado hoje. Eu particularmente acredito que
a terapia trombótica para essa patologia vai ter um cenário ainda mais amplo no futuro próximo. É claro que isso tem que ser com muito cuidado, a gente tem muito cuidado, inclusive, para incluir isso na norma técnica, né, Bill, e muito cuidado para incluir isso nos nossos protocolos, porque, como você bem disse, existe um risco muito alto de sangramento. Esses pacientes, eles vão ficar ventilados, eles vão ter catéteres, eles vão ser aspirados, eles vão ser invadidos. Então, eventos associados a sangramento é algo que a gente tem que se preocupar demais. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Resumindo, hoje a gente usa enoxaparina 40 miligramas de 12 em 12 para todo paciente crítico. A gente coloca anticoagulação plena para pacientes com dedímero acima de 6 vezes o valor de referência ou que tiveram um SIC-score maior do que 4, que é um score que está até na norma técnica, ou que tiveram algum evento trombótico diagnosticado. Mas o quê? Basicamente é isso que é a conduta que a gente tem guiado. A gente tem visto muita trombose. As literaturas não param de sair, a gente está em curso de um trabalho no hospital hoje para avaliar a incidência de trombose subclínica nesses pacientes, e trabalhos e mais trabalhos que saem aí. Domingo saiu numa revista de terapia intensiva muito renomada, mostrando 35% de trombose subclínica em pacientes com anticoagulação em dose elevada, ou seja, nessa dose mais alta aí de enoxaparina. Então, a trombose é um problema muito sério que a gente vai conviver com o paciente com convivemos com isso diariamente, e eu acredito muito que a gente vai avançar em algumas questões relacionadas a essa terapêutica. Só o último asterisco, eu falei dos trabalhos que a gente participa, um deles é o Coalizão 4. Esse trabalho ele vai indicar o uso aí de novos anticoagulantes orais num cenário de anticoagulação plena para paciente COVID. A gente nem começou a randomizar, ainda está na fase ainda de descrição e construção, mas é só para exemplificar o quanto que isso é importante, quanto que a gente está preocupado, e muito provavelmente tem a ver com a fisiopatologia da doença. Pegando um gancho, Gabriel, da sua fala, mas por um outro ponto de vista trombótico, o que nós estamos participando lá no Central de um estudo nacional também sobre a questão do acidente vascular encefálico relacionado. Então, tem essa questão, esse acometimento neurológico do paciente com COVID, e talvez uma das complicações é o próprio AVC, seja ele hemorrágico, seja ele trombótico. Então, parece sim ter um efeito protrombótico. Nesses pacientes não graves, a gente ainda não sabe o que fazer com a anticoagulação. Então, chamando a atenção para o que o Mike falou daquela questão do risco, que também a gente está vendo AVC hemorrágico em paciente com COVID. Então, eu não vi nenhuma publicação de aumento de hemorragia digestiva alta, aumento de sangramentos por outros sítios, mas o que a gente tem visto é que existe hoje o maior número de pacientes que internam no Hospital Central, que é uma referência para AVC, tem AVC hemorrágico. A maioria dos pacientes com COVID positivo e AVC é AVC hemorrágico. Se isso é uma coincidência ou não, acho que os trabalhos vão mostrar. Mas a nossa epidemiologia, como centro de referência atualmente para todos os acidentes vasculares encefálicos, é que a maioria dos pacientes, eu estou falando de 40% de todos os casos COVID positivo do hospital são em pacientes com AVC hemorrágico. Se é uma coincidência ou não, a gente vai descobrir daqui a um tempo, mas talvez aí seja um contrapeso ao estado protrombótico que esse paciente evolua. Essa questão da hemorragia intracraniana aí. Só para a gente colocar aí também essas questões complementando o que o Gabriel falou muito bem. E pronar o paciente. Seja na UTI, seja na enfermaria, seja o paciente sedado, seja o paciente acordado. O que vocês teriam para falar sobre o tema? Eu tenho visto enfermarias pronando o paciente acordado na enfermaria, e é um uso já habitual, né, que a medicina intensiva faz. Como é que vocês têm observado isso, Gabriel? Bill? Não tá, você está fechado, Gabriel.
Outro tópico excelente aí para gente discutir. Você perguntou da enfermaria e perguntou da UTI. Vou comentar dos dois. Depois, acho que se o Bill quiser, também pode ficar à vontade aí, Bill. Na verdade, o que acontece? Logo no começo da pandemia também, um dos primeiros trabalhos já numa fase mais tardia da pandemia na China, o melhor resultado, um grupo que tiveram os melhores resultados em pacientes severos e críticos na China, eles tinham um protocolo muito simples e que rapidamente foi exposto e aplicado para todo mundo. Eles não faziam nada de diferente a não ser pronar o paciente em ventilação espontânea. O paciente sem ventilação mecânica, colocá-lo para ficar em decúbito dorsal. E eles mostraram um resultado excelente. Isso começou a causar intriga e logo que todo mundo começava a atender esses pacientes, a gente começou a aplicar esse protocolo, essa metodologia aí, que é essa prona personal prone, que é o que eles têm chamado aí na literatura. E, realmente, na prática clínica, é algo que tem uma resposta muito interessante do ponto de vista de hipoxemia. Isso foi ganhando muito interesse, assim, será que a gente conseguiria reduzir intubação, reduzir ventilação mecânica, pelo menos em uma parcela desses pacientes? Agora, há uns 10 dias atrás, na verdade, no final de semana, sem sei se agora que passou o passado, a JAMA publicou três pequenos paperzinhos, assim, falando sobre a prona espontânea, vamos dizer assim, e o resultado delas. O que mostrou foi que, durante a prona, a saturação melhora bastante, as taxas de PaO2 melhoram bastante, de forma considerável, só que logo na mudança, no retorno ao decúbito dorsal, né, ao supina, posição supina, isso se perdia, indicando que se a gente fizer isso por mais que 3 horas, relacionou a uma redução, foi uma relação, uma correlação, não foi um trabalho organizado e construído para isso, foram um número muito pequeno de pacientes, mas que nos pacientes que foram intubados, esses pacientes eles toleraram menos do que 3 horas de prona espontânea. Então, ou seja, se nós tivermos pacientes que toleram permanecer períodos prolongados de prona espontânea, ou seja, ele deitado de bruços, praticamente isso, com catéter nasal de O2 ou catéter de alto fluxo nasal de O2, parece que a gente consegue reduzir a taxa de intubação ou a evolução para intubação. Nem sempre isso é muito fácil, porque os pacientes que se queixam de muita dor, se queixam, não é uma posição para você ficar por muito tempo, mas é entusiasmante colocá-los em prona espontânea. Então, hoje, no nosso serviço, a gente aplica para praticamente todos os pacientes que toleram, se preocupando muito com a analgesia. É interessante colocar uma analgesia já preemptiva para esses pacientes, porque vai doer as costas, vamos dizer assim, e isso tem trazido benefício. A gente tem sentido isso, notado isso. A gente está até tentando desenvolver um trabalho, mas como lá no Jaime, os pacientes quase todos que chegam, 60%, 70% chegam em ventilação mecânica, a gente não está conseguindo um N suficiente para começar, desde a admissão na sala vermelha, a tentar fazer essa correlação. Não tem sido muito fácil, a gente não está conseguindo um N suficiente. Mas, certamente, isso traz um benefício desde que a gente consiga mantê-lo por um período mais prolongado. Pelo menos é o que a literatura tem mostrado. É um grande trabalho, randomizado, prospectivo, mas alguns trabalhos bem interessantes mostrando. Com relação à prona, agora sim, a prona que a gente já aplicava, a prona para SARA, a prona para ventilação mecânica em pacientes de ventilação mecânica grave, hoje o que a gente faz de forma protocolar? A maior parte dos guidelines, aí, das diretrizes que a gente tem publicadas, indicam para SARA, outros tipos de SARA, mas para o COVID, a prona para uma relação PF menor do que 150. Lembra que eu falei no começo sobre o tipo 1 e tipo 2?
Hoje, se você vai colocar um paciente tipo 1 em prona, talvez você não vai ter... você vai ter todos os pacientes com uma relação PF menor do que 150 e necessariamente esses pacientes não se beneficiem tanto com a prona. O próprio Gattinoni, quando escreveu o trabalho dele, questionou se a gente deveria usar a relação PF para indicar alguma coisa nesses pacientes. Mas, de uma maneira geral, para esse pulmão tipo 2, esse SARA-like, a prona vai trazer muito benefício. Isso por quê? Lembra que eu comentei que a doença é longa, né? Então, a gente tem uma doença longa, em que o pulmão está sendo ventilado de forma protetora, mas por um período de aí 10, 12, 13, 14 dias, o pulmão inflamado, todo o interstício inflamado, e por aí vai, a gente precisa garantir a melhor e máxima ventilação protetora para esse paciente. E a prona, mais do que uma medida de resgate de hipoxemia, isso ela já deixou de ser há muito tempo, ela é muito mais uma medida de ventilação protetora, ela permite com que a gente faça essa ventilação protetora, vamos dizer assim, da melhor maneira possível. Então, a gente tem utilizado prona com muita frequência, a gente está utilizando a prona de uma maneira, a gente está chamando de prona prolongada, existem alguns trabalhos bem interessantes publicados recentemente também, indicando a gente fazer prona prolongada, ou seja, prona por 36, 24, 36 horas. A gente tem adotado esse protocolo na instituição, justamente por 2 motivos. Primeiro, que a doença é longa, então eu preciso proteger esse pulmão o máximo de tempo possível e manter esse paciente pronado por um período maior faz muito sentido. Segundo, por uma questão de gestão. A gente tem UTIs com 40, 20, 30 pacientes em ventilação mecânica com relação PF abaixo de 150, com pulmão tipo 2, com SARA. Se a gente for ficar pronando esse paciente a cada 14, 16 horas, praticamente a gente passa o dia inteiro pronando o paciente. Então, nesse cenário extremo de cuidado, a gente tem utilizado a prona prolongada, tanto por um mecanismo fisiopatológico, um entendimento fisiopatológico da doença, como um mecanismo de gestão também, para reduzir a demanda da equipe e poder tratar e observar outros pontos que não só ficar pronando e despronando o paciente. Mas, sem sombra de dúvida, a prona tem tanto para o paciente em ventilação, sem ventilação mecânica, quanto ventilação mecânica, ela parece ter um lugar muito interessante na fisiopatologia e no cuidado desses pacientes. Joia. Bios, quer fazer algum comentário? Mike, a gente tem recebido alguns pacientes um pouquinho mais graves nesse novo serviço que foi feito ali em Santa Teresa, e que a gente tem observado, na tentativa de pronação dos pacientes não intubados, o idoso tolera muito pouco. Não tem uma explicação ainda para isso não, mas o paciente mais de 70 anos, mesmo que tenha assim uma idade, tenha mais uma musculatura melhor, não seja tão sarcopênico, ele não tem tolerado muito a pronação. Assim, dá 20 minutos, ele já está angustiado, ele já não está tolerando muito bem o decúbito, diferente dos pacientes jovens que a gente tem recebido. Os pacientes jovens que nós temos recebido, eles têm tolerado, não sei se por entendimento, enfim, por algum motivo, ele tem conseguido sim ficar bastante tempo em pronação. Estou falando aí de 2 ou 3 turnos de 4 horas, então ele tem ficado quase o dia inteiro de barriga para baixo, coloca ali uns travesseiros. É importantíssimo que o Gabriel falou, a questão da analgesia, que vai incomodar bastante. Então a gente tem usado relaxante muscular, como ciclobenzaprina, para dar um conforto ali para ele na hora, ele até dá uma relaxada, o de 10 miligramas dá até um soninho. Então tem que ter uma estratégia de analgesia, sem usar, obviamente, alguma medicação sedativa, né? Dose de morfina muito alta, porque aí acaba que o paciente, a glote dele acaba caindo ali, ele faz hipoventilação, e aí você cria um outro problema. Mas essas medicações que são relaxantes musculares, para um paciente um pouco maior, uma dose mais alta, como de 10 miligramas, está sendo interessante. A gente está com N pequenininho ainda, mas o fato é que os idosos não têm suportado muito bem por uma questão de fadiga, essa questão de ficar de barriga para baixo ali, mesmo que por curtos períodos. A gente tentou fazer 2 horas, de 2 a 3 turnos, mas mesmo assim eles não têm conseguido. Mas nos 3 pacientes jovens que a gente conseguiu
pronar, a gasometria pré e pós, ela interessantemente muda. Ambas são feitas em vigência de oxigênio, porque são pacientes que estavam precisando de 92, de pelo menos 2 litros para manter uma saturação acima de 92, 93. Eles faziam uma PO2 antes da pronação em torno de 65, 68, e depois da pronação, depois dessas 3 horas, 2 horas, ela quase sempre está acima de 70, ou seja, faz quase uma relação normal. Então, parece ser um recurso interessante, sim, mas o paciente tem que tolerar e você tem que ter alguma estratégia bem balanceada de não sedar ele muito, mas também não deixar ele com desconforto, com dor, a ponto de fazer ele hipoventilar. Eu vou caminhar para a gente finalizar e vou fazer um resuminho só do manejo, pensando no fluxograma. Vocês fiquem à vontade, tá? Para fazer comentários. Tem aquele paciente, né, que chega para a gente com uma síndrome gripal, né, com ou sem febre. Destaco o sem febre, que nós temos pacientes imunossuprimidos que não apresentam, pacientes idosos que não apresentam, mas podem apresentar uma síndrome gripal, né, os sinais clássicos de uma cefaleia, ou uma coriza, obstrução nasal, odinofagia, mialgia, ou até sintoma gastrointestinal, e que, se chegar para nós avaliarmos esse paciente, ele de cara já estiver apresentando uma dessaturação, que o ponto de corte da diretriz é abaixo de 93, já é um paciente que você tem que pensar que, se aquilo não é o comum dele, é um paciente possivelmente, então, que vai internar, deveria ser classificado. Então, ele está com uma síndrome gripal desaturando, né? Ou se ele não desaturou, porém ele está com uma síndrome gripal e você está vendo a frequência respiratória acima de 22. Então, esse é um paciente que você tem que observar um pouquinho melhor, né? A orientação que a gente deu inicial era de fazer alguma avaliação, seja além do exame físico do paciente adequado, né? Ver se já não tem sinais, né, de estar muito secretivo, com crepitações que antes, pela história dele, não deveria apresentar. Quer dizer, ele não tem um quadro já de pneumonia mesmo se instalando ali, né? Junto com um quadro de febre, e pedir exames iniciais que a gente já sugere sempre, principalmente para o paciente que é do grupo de risco, pedir o PCR para esse paciente, se ele estiver dentro da janela que a gente orienta, né, até entre o quarto, terceiro, quarto, sétimo dia. E se estiver passando do 7º dia, a gente tem orientado a fazer o teste rápido. Esse foi o motivo de discussão de ontem, né? Que a Secretaria tem disponibilizado nos postos, na rede e também em hospitais privados, para que eles utilizem desse teste para os pacientes que estão internados. Paciente manteve frequência acima de 22, apresentou algum outro sinal importante, como hipotensão, apresentou sonolência ou começou a desaturar, coisa que ele não estava apresentando antes, é um paciente também que tem que ser foi elegido para uma internação, e nós temos que avaliar se o leito dele é um leito mesmo de terapia intensiva ou se vai ser um leito de enfermaria, né? Isso tudo utilizando a diretriz nossa nacional, pede para a gente utilizar o QICSOFA, né? Para ver se esse paciente tem uma pontuação acima de 2, se tiver, então ele deve ser encaminhado ou sugerido um leito de urgência para ele. Nem sempre a gente vai ter um leito de UTI, então um leito de urgência, saindo de um pronto atendimento, indo com um pronto-socorro de um hospital maior, já dá um suporte melhor para esse paciente, né? Iniciado antibiótico quando a gente entende que esse paciente tem um quadro infeccioso bacteriano ali associado, como o Bill mesmo falou, né, uma cisreg, um paciente está evoluindo de uma forma grave, é prudente a gente fazer essa associação. A hidroxicloroquina, então, antes que a gente tinha discutido, fazia parte do protocolo dos pacientes mais graves, e que a gente tinha pedido para iniciar isso dentro dos hospitais, por causa de um melhor monitoramento desse paciente. Agora já não é mais a orientação nossa de base. O Ministério da Saúde, há cerca de 2 semanas, liberou para o médico fazer uso das medicações, dessa medicação, mas não é a orientação que nós temos hoje pela nossa nota técnica. Não há impedimento do médico fazer isso, dentro daquilo que ele entenda que ele possa trazer uma melhora para o paciente, né? Mas
não há fortalecimento por parte da nossa técnica de fazer uso dessa medicação por falta de respaldo científico no momento. Quer comentar alguma coisa, Bill? Quero, Mike, porque acabou de sair aqui no New England, então uma das revistas que a gente tem de maior respeito de um trial já registrado no Clinical Trials, que é um órgão americano que zela por um apreço muito interessante em relação à qualidade de pesquisa, sobre uma coisa que eu achei muito interessante, que é um estudo randomizado sobre profilaxia pós-exposição com hidroxicloroquina, ou seja, se você tem um contato intradomiciliar, um contato intra-hospitalar, ou seja, se você sabe que você teve uma pessoa do seu lado que teve e faz o uso profilático da hidroxicloroquina, isso não surtiu nenhum efeito em adoecer ou não adoecer. Então, assim, acho que essa é uma primeira evidência forte dessa questão do não uso ambulatorial, principalmente profilático dessa droga, com doses habituais, certo? Então, esse estudo do New England, todos os estudos de coronavírus estão abertos no New England, qualquer um pode acessar. Então, muito interessante. Então, a exposição a menos de 6 pés do paciente por pelo menos 10 minutos. Então, todo mundo que teve, foram 821 pacientes assintomáticos. Então, isso não teve nenhuma repercussão em prevenir doença. Então, é só para abrir um parênteses aqui e reforçar a questão desse não uso profilático ou ambulatorial. Obrigado. Ótimo, acrescentou bem. Essas eram as palavras finais que eu estava querendo apresentar, esse resumo aí. Gabriel, gostaria de fazer alguma ponderação? Não, algum comentário? Só comentar aqui que a live nunca foi tão live, né, Bill? Esse trabalho foi publicado há 14 minutos atrás, esse trabalho que o Bill acabou de citar. Exatamente. Então, impressionante, que foi live mesmo.